Então, muito bem. Eu sou o professor Carlos Renato Rosário de Jesus. Eu sou professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da UEA. E minha função aqui é mediar esta sequência de apresentações dessa sessão de comunicação 1, que dá início, né? Dá início ao 10º Seminário de Letras e Artes, tá certo? Então, dá um frio na barriga para quem vai apresentar a primeira vez. Acho que todos aqui já são veteranos, mas pelo menos começa, né? E já termina no primeiro, logo do primeiro dia, né? Começa e termina. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço aqui aos expositores, agradeço aos ouvintes aqui da sessão que estão presentes, tá certo? Ah, reconheço aqui a Mariana Vieira, que é ex-aluna aqui do programa, né? Que hoje faz doutorado lá na UF. E os demais são que reconheço alunos do programa. Então, os professores que eu não estou reconhecendo aqui também sejam todos bem-vindos. E nós vamos então dar início a essa dinâmica de hoje, que é a seguinte: os dois primeiros expositores que vão falar, no caso a Adriana e logo depois a Luciene, vão falar cada uma por 20 minutos, né, o tempo que tem, pode ser mais, pode ser menos, né, depende da sua preparação, 20 minutos ao máximo, e logo depois das duas primeiras falas vai ter um intervalo de 20 minutos para o debate, para a discussão, para os comentários, que todos vocês, todos os que estão na sala podem fazer, tá certo? Então, dando início então a essa primeira sessão de comunicações da, do 10º Seminário de Letras e Artes, eu convido então a Adriana Alves para apresentar o seu trabalho. Então, Adriana, muito bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Vou colocar aqui o slide, vou colocar em janela aberta. Todos conseguem visualizar muito bem? Sim. Sim. Então, primeiramente, eu quero destacar que eu me chamo Adriana Alves de Lima, tenho cabelos curtos, cor moreno, né, escuro com mechas, uso óculos de grau na cor branca e estou usando uma blusa colorida. Eu sou doutoranda em letras do PPGLI e da UFAC, tenho como orientador o professor Dr. Gerson Albuquerque. E o trabalho que eu trago hoje para comunicar com vocês, ele é intitulado Um Estudo sobre a Classe Gramatical Nome e Adjetivo na Gramática de Língua Portuguesa de Reis Lobato. Então, essa ideia surge a partir da apresentação da disciplina Tópicos Avançados em Linguística com o professor Renato. Então, até então, eu não trabalhava com esse estudo de gramáticas, né? Tive esse conhecimento a partir da disciplina do professor, quando ele nos propôs como trabalho final que a gente analisasse uma gramática. Então, como não sou estudiosa da área, eu pensei o seguinte: como que eu vou falar, que critérios eu vou escolher para fazer uma análise de uma gramática? Então, dentre as muitas gramáticas que o professor nos apresentou, eu escolhi a do Reis Lobato justamente por me possibilitar pensar que ideário linguístico esse autor apresenta na sua gramática. Então, como problemática, eu fiz a seguinte pergunta, né? De onde eu parti? Como se dá o processo linguístico de Reis Lobato ao conceituar as classes gramaticais nome e adjetivo na gramática de Reis Lobato em 1770? Então, o objetivo é analisar as espécies de palavras nome e adjetivo em A Arte da Gramática da Língua Portuguesa, de Antônio José dos Reis Lobato, publicada em 1770. E a base teórica que eu embasei para esse estudo é inicialmente com Sylvain Roux, né, A Revolução Tecnológica da Gramatização, publicada em 2014. E para pensar uma questão de análise, eu utilizei o Conrad Conner, Questões que Persistem em Historiografia Linguística, 1966, e a própria gramática, né? Antônio José dos Reis Lobato, em a sua A Arte da Gramática da Língua Portuguesa, de 1770. Esse trabalho ele realiza, né? O objetivo é realizar um estudo sobre o ideário linguístico de Reis Lobato, em sua Arte da Gramática da Língua Portuguesa,
portuguesa, de 1770, ao definir as classes gramaticais nome e adjetivo. Escolhemos como abordagem metodológica o quadro teórico da historiografia linguística nos princípios de contextualização, imanência e adequação. E assim eu procurei observar qual a concepção de língua no que se refere ao ideário linguístico proposto dentro de um contexto político, cultural, institucional do período analisado. Então, a gramática de Reis Lobato é uma produção gramatical que foi forjada para atender as necessidades linguísticas da época, em um contexto que a língua era um instrumento capaz de cumprir o propósito de ensinar a língua materna, a história de Portugal, a religião e, sobretudo, facilitar a aprendizagem do latim. Então, a minha base teórica, partindo de Silvan Hu, ele vai colocar, né, vai conceituar essa gramática enquanto tecnologia. E ao abordar os saberes, ao abordar o nascimento das metas de linguagem, ele nos mostra a possibilidade do saber linguístico e que esse saber linguístico ele se originou muito antes desse desenvolvimento da escrita. E aí ele vai dizer que nós temos nessa perspectiva dois saberes, o saber epilinguístico e o metalinguístico. O epilinguístico é aquele que se refere, é o saber que se refere àquele que todos nós, os falantes, têm. O metalinguístico, por seu turno, é aquele ao qual nós recorremos para, a partir da linguagem, para refletir sobre a linguagem, ou seja, nós criamos ferramentas para estudar a linguagem. Então, o Oru, ele vai dizer que esses domínios, eles dão lugar a essa constituição técnica, né? E aí, dentro desses três domínios do saber linguístico, ele vai colocar a enunciação, as línguas e a escrita. No que se refere à enunciação, ela tem por finalidade adequar a fala para que a comunicação possa ser eficaz. No que se refere às línguas, se refere à necessidade de falar uma língua que os falantes de uma determinada comunidade não conhecem, ou mesmo da língua materna. Logo, são necessárias ferramentas para que possamos aprender uma outra língua. No que se refere à escrita, é que ela vai surgir como um sistema de notação, em que essa sociedade precisava se organizar, precisava criar ferramentas para organizar o seu espaço. E aí, nesse sentido, a importância desse limiar da escrita, que é fundamental para a história das representações linguísticas. Então, aqui a escrita é vista como uma revolução, porque ela permite muitas coisas. O Rui está se referindo a tudo que foi realizado no mundo moderno, principalmente ao conceito de cidade, o qual conhecemos, justamente por essa organização das comunidades em cidade e da necessidade de organizar-se, de criar um sistema de notação que desse conta das compras, das coisas que entravam e saíam da cidade, a qual a escrita permite essa manipulação da linguagem, além de romper com a oralidade. A escrita ela permite o nascimento de uma tradição linguística. E, nesse sentido, esse desenvolvimento das concepções linguísticas, nasce uma outra revolução, né? Surge uma outra revolução, que vai aí desde a época tardo-antiga, século V de nossa era, até o fim do século XIX. No curso desses 13 séculos de história, nós vemos o desenrolar de um processo único, que é justamente a gramatização massiva, a partir de uma só tradição linguística inicial, a tradição grego-latina, das línguas do mundo. Então, esse processo de sistematização que se dá no final do século XV, ele foi de extrema relevância porque vai se constituir nessa gramatização massiva, nessa grande produção de gramáticas, que aí vai colocar em xeque aí, as línguas vernáculas, tanto italiano, espanhol, francês, português, alemão, inglês. A gente percebe nesse sentido que essa gramatização, ela não é um processo inocente, né, como a colega colocou agora há pouco, que não é carregado de ideologia, que não produz efeito de sentido. Pelo contrário, esse processo de gramatização, ele atende interesses práticos, como acesso a uma língua de administração, acesso a um corpus de textos sagrados, acesso a uma língua de cultura, relações comerciais e políticas, viagens, expedições militares, explorações, implantação e exportação de uma doutrina religiosa e, sobretudo, do processo de colonização.
organizar e regular uma língua literária, desenvolver uma política de expressão linguística de uso interno e externo. E aí o Oru, ele vai colocar uma metáfora que eu acho muito importante, que é a metáfora do martelo. Ele vai dizer, o que é essa metáfora? Né? Que com a gramática, o nosso gesto é mais longo e mais forte. Ou seja, a gramática e o dicionário nos permite ampliar essas possibilidades de alcance. Então, o processo de colonização narrado aí pelas inúmeras narrativas que a gente conhece hoje, ela sempre utilizou da força, da violência, mas ela nunca atingiu tanta eficiência quando se buscou intervir na língua dos colonizados. E aí, nessa perspectiva, para fazer uma análise da gramática escolhida, eu utilizei aí o procedimento analítico de Conrad Conner, que é o princípio da contextualização, da imanência e da adequação. Nesse primeiro momento, o princípio da contextualização é o estabelecimento aí do clima, quais são as ideias linguísticas, né, as correntes intelectuais do período. A imanência se refere àquela definição interna da gramática, e aqui eu fiz um recorte, né, para o nome e para o adjetivo, e o princípio de adequação, que são as possíveis aproximações desse vocabulário técnico com o quadro trabalhado em questão. Então, partindo para a análise do primeiro princípio de contextualização, eu trago para vocês aqui que é o contexto que se desenvolveu as ideias linguísticas do Reis Lobato, publicado em 1770. Então, a gente tem um período aí falando, né, de um período marcado pelo governo, como vocês podem ver bem na capa, ele já oferece essa gramática ao Sebastião José de Carvalho de Melo. E aí a gente percebe que o Sebastião José ele não é nada mais, nada menos que o Marquês de Pombal, né? Grande governante, importante, e ele dedica a escrita dessa gramática ao Marquês de Pombal. Nesse período, a gente já tem a produção ali em Portugal de duas gramáticas, que é a do João de Barros e a do Fernão de Oliveira. O João de Barros, ele já é reconhecido, né, como um dos primeiros gramáticos e já tinha uma preocupação em alfabetização em língua materna. O Fernão de Oliveira, ele já tinha esse interesse em descrever, instrumentalizar a nova língua, registrando de forma pioneira seus padrões fonéticos, assim como a exaltação da língua e do povo. No entanto, não existia uma espécie de padronização dessas gramáticas. A gramática de Reis Lobato, nesse momento, ela vai ser muito bem vista, né, muito bem recepcionada, justamente porque ela vai considerar as necessidades educacionais da época, que era justamente ensinar a língua, né, e a questão aí da religiosa, a valorização de Portugal. E a gramática para o Reis Lobato, ela é considerada como arte. Então, acho que a gente consegue perceber qual é a concepção de língua que ele tem. Para ele, a gramática ela deve ser conceituada, construída justamente para falar e escrever muito bem a língua portuguesa. E assim, como ele coloca em vários fragmentos do texto, ensinar os meninos e valorizar a língua portuguesa. Dentro do princípio da imanência, a gente tem aqui, dentro do recorte que eu fiz, como que ele conceitua essas espécies do nome e do adjetivo. Nós conhecemos o nome como substantivo, né? Só que aqui na gramática o título enunciado é justamente nome. E esse nome, ele é um substantivo e ele pode ser subdividido tanto em substantivo próprio, que é aquele que significa uma coisa, ou substantivo apelativo ou comum, que é aquele que significa uma coisa ou pessoa, né, incerta, por competir a muitas semelhanças. E a gente percebe que dentro dessa divisão, essa gramática, ela está estruturada ali tanto na parte 1, né, como a questão da etimologia, como a parte 2, a questão da sintaxe. E aí dentro das espécies escolhidas, né, que é o nome e o adjetivo, esse nome ele vai ser subdividido em coletivo, aumentativo e diminutivo. Esse coletivo tem o mesmo significado que a gente conhece hoje, significa multidão, o aumentativo significa o aumento do mesmo, o diminutivo a diminuição. E dentro dessa perspectiva, a gente percebe que o adjetivo, né, tem a letra C aqui, ele é considerado também aqui com o sentido de dar uma qualidade a essa coisa, né? Dar um significado, uma qualidade a esse nome substantivo,
pelo que dele depende para fazer um sentido completo, para ter sentido completo. E a gente percebe que dentro dessa gramática, tanto o adjetivo como o nome, eles estão dentro de uma mesma divisão. E aí, dentro dessa subdivisão, o adjetivo ele pode ser aqui partitivo, numeral, pátrio, gentilício, positivo, comparativo e superlativo. Se a gente pensar já no terceiro tópico, que é o princípio da adequação, fazendo aí como que nos dias de hoje, dentro da gramática do Rocha Lima, por exemplo, que é uma das gramáticas que está aí na sua 50, acho que edição, a gente pode dizer que houve aí uma modificação nos nomes, nas divisões da gramática, mas que os conceitos são muito parecidos. Se eu pegar a espécie da palavra nome, dentro dessa gramática ela vai ser colocada como substantivo. Se eu pegar os substantivos aumentativo e diminutivo, antes classificados apenas como uma espécie de nome apelativo ou comum, ela deixa de existir dentro dessa gramática da contemporaneidade proposta por Rocha Lima e passa a ser definida apenas como grau de substantivo, que é o que a gente conhece hoje. E, por conseguinte, há uma mudança nesses termos, mas não necessariamente no significado. Em Rocha Lima, o adjetivo ele passa a ser estudado dentro de uma seção exclusiva, ou seja, ele não vem junto mais com o substantivo. Ele perde a letra C, sendo apenas um adjetivo, mas o conceito de dar qualidade, caracterizar um substantivo permanece o mesmo. E a gente percebe que dentro da adequação feita por Rocha Lima, ele exclui os adjetivos partitivo, numeral, pátrio, gentilício, tratados, por exemplo, na gramática do Reis Lobato. Então, no que se refere às espécies de adjetivo positivo, comparativo e superlativo, essas espécies passaram a ser classificadas apenas como grau de significação do adjetivo que podem receber intensidade maior ou menor. E aí, assim, como eu coloquei para vocês, esse trabalho ele foi realizado em uma disciplina, né, tópicos avançados em linguística, pelo professor Renato, e eu sinto-me, né, naquele momento de escrever o artigo, desafiada, né, pelo professor, como escrever um artigo, como produzir algo sobre a gramática. E essa gramática, ela foi escolhida justamente por isso, porque, como eu disse para vocês, me senti provocada, por exemplo, a mudar essa concepção que a gente tem hoje de gramática, porque essa gramática ela não foi criada com esses fins aos quais somos repassados hoje, ou com essa finalidade que a gente utiliza a gramática hoje dentro das escolas, né? Essa gramática, por exemplo, ela deixa bem claro qual é a concepção de língua que ela estabelece, e essa língua ela é tratada como instrumento pedagógico para o ensino, assim como está carregado de uma ideologia de cunho nacionalista e religiosa, que tinha justamente a finalidade de ensinar os meninos desde a infância a falar e escrever bem. Assim, além de valorizar a língua vernácula, acreditando que se o aluno aprendesse a língua vernácula, estaria preparado para aprender com mais facilidade uma língua estrangeira, o latim, né, por exemplo. E Portugal, em seu processo de gramatização, tinha interesses não apenas só de elevar a educação e o ensino de língua, mas também a atender interesses práticos como a colonização. Então, essa gramática nos permite, né, estabelecer esses efeitos de sentido. Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigada. Só tirar com compartilhamento já. Tá certo, Adriana, muito obrigado. Eu fiquei sem câmera, porque como eu estou no meu celular, 3G, 4G, e aí logo eu vou ficar sem sinal, eu estou economizando aqui os dados. Também não consegui voltar para o Wi-Fi de casa, a net hoje não quis colaborar. Parabéns pela sua apresentação, tá bom? Muito claro, muito didática. Eu vou passar agora então para a próxima comunicadora, que é a Luciene, tá bom? Depois a gente faz comentário. Luciene, você está por aí? Sim. Então, você está com a palavra, tá bom? Obrigada. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, alto e claro. Tá, ok. Bom, primeiramente, bom dia ou boa tarde, né, a todos. Eu me chamo Luciene, sou graduanda em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade do Estado do Pará, moro no município de Moju
também no estado do Pará. Eu sou parda, tenho olhos castanhos escuros e cabelos também castanhos escuros e compridos. Tenho o rosto arredondado e o meu trabalho, né, minha pesquisa, juntamente com a minha colega Luísa Gonçalves Monteiro e a professora orientadora Roselen Cabral, é o ensino da gramática na perspectiva sociolinguística. Considerações iniciais. Durante muito tempo, a escola esteve voltada em atender a classe média e alta das grandes cidades, recebendo uma demanda de falantes de variedades linguísticas urbana e prestigiada. Com a expansão da economia e a vinda da classe estigmatizada para a cidade, a escola abre espaço para uma nova variedade linguística, diferente da cultivada pelo método de ensino tradicional, como, por exemplo, a língua certa, entre aspas. Essa alteração na economia abriu discussões de como deveria ser o novo método de ensino, pois os alunos recém-chegados partilhavam quase sempre de uma cultura oral que ocasionou uma série de problemas e obstáculos que os educadores deveriam enfrentar. A nossa metodologia de pesquisa se deu da seguinte maneira. Foi desenvolvida uma pesquisação em uma escola pública do município de Moju, onde eu resido. A interação deu-se na turma do 9º ano com o objetivo de proporcionar aos discentes o ensino da gramática como forma de interação comunicativa por meio de uma prática de análise linguística. A turma era constituída por jovens entre 14 e 16 anos da zona urbana periférica de Moju, composta por 25 alunos. Porém, somente 17 estavam presentes de proporção igual quanto ao gênero. Quanto às etapas que delinearam o projeto de intervenção e contribuíram para a condução e análise dos possíveis resultados, tem-se como exemplo a apresentação do conteúdo, o estudo do conteúdo, a aplicação do conteúdo, discussão, análise dos resultados e a conclusão. Desse modo, para a coleta dos dados, levamos os discentes à reflexão do assunto através de uma conversa informal, explicando a importância de sabermos nos adequar a diversos contextos de interação, os possíveis dados obtidos com as reflexões feitas em sala com os discentes se deram através das observações e participações individuais ou coletivas durante o processo de estudo. Na sequência, as informações coletadas pelos pesquisadores de campo foram discutidas, analisadas e interpretadas em conjunto. O que essa pesquisa propõe? Ela propõe a ampliação do conhecimento linguístico, tanto da comunidade acadêmica como dos docentes que já exercem sua profissão, contribuindo ativamente no ensino da gramática em sala de aula e da sociedade de modo em geral. Para o nosso referencial teórico, nós utilizamos Bortoni Ricardo, Antunes, Banho 2009, 2007 e 2009, Mendonça e entre outros. Um dos nossos tópicos do nosso artigo, um dos primeiros, tratou sobre o ensino da língua portuguesa, gramática tradicional. O problema não está em ensinar a gramática normativa, mas em como abordá-la em sala de aula sem provocar indiferença por parte dos educandos, que ao se depararem com um conjunto de regras a serem seguidos, não conseguem reconhecer a importância e a utilidade da mesma no dia a dia e em diferentes contextos. Diante disso, fez-se necessário um ensino de gramática por meio de uma perspectiva diferenciada da utilizada tradicionalmente nas escolas. Essa perspectiva deve levar em consideração o contexto de uso do educando e ter por objetivo a formação da competência comunicativa e capacidade de análise linguística em diferentes situações do dia a dia. E, nesse sentido, propõe-se o uso da sociolinguística no ensino de gramática nas escolas. Outro tópico do nosso artigo foi a sociolinguística educacional, um novo olhar para o sentido de língua portuguesa.
A sociolinguística educacional é uma área que investiga não só a língua, como também se preocupa com o desempenho escolar dos educandos de grupos sociais ou étnicos que apresentam dificuldades na atuação educacional ocasionadas em decorrência de seus status econômicos desfavorecidos. Partindo desse pressuposto, seu desenvolvimento se enveredou pelo princípio do relativismo cultural e da heterogeneidade, que como expõe Bortoni e Ricardo, nenhuma língua ou variedade de língua em uso em comunidade de fala deveria ser considerada inferior ou subdesenvolvida, ou seja, a heterogeneidade postula que toda língua natural é marcada pela variação, a qual não é a sistemática. Assim, nenhuma cultura ou língua é superior ou inferior, desenvolvida ou subdesenvolvida, e a variação que uma língua sofre pode derivar de um fator territorial, social e cultural, de modo sistemático e organizado em sua estrutura e contribui para tornar a comunicação entre seus falantes mais produtiva e adequada. Dessa forma, a sociolinguística educacional, por meio de pesquisas sociolinguísticas, busca, de acordo com Bortoni e Ricardo, soluções de problemas educacionais e propostas de trabalho pedagógico mais efetivo. Eu trouxe uma citação, Marcos Banho, 2009, que diz assim: a grande aposta que se faz está firmada na certeza de que para o indivíduo e para a sociedade é muito mais importante aprender a usar a língua, a reconhecer seus múltiplos recursos, ampliar seu repertório linguístico e sua competência comunicativa, do que aprender a fazer classificações mecânicas baseadas em procedimentos analíticos que parecem não levar em nada a ser apenas uma finalidade em si mesma. As novas propostas privilegiam, portanto, as operações de um falante competente, é capaz de fazer com sua língua materna. Privilegiam o ensino dos procedimentos textuais, das técnicas discursivas, das estratégias interacionais, que permite que alguém se expresse de forma adequada às múltiplas situações de interação verbal, falada e escrita em que esse indivíduo vai se encontrar durante toda sua vida em sociedade. Bom, desse modo, é inegável o valor que a sociolinguística ocasionou desde seu surgimento até os dias atuais, pois é por meio dela que os estudos acerca do desempenho cognitivo têm sido lançados para uma inovadora e eficaz perspectiva de ensino de língua materna, especificamente de gramática, pois essa nova perspectiva proposta pela sociolinguística não deixa de lado as normas gramaticais, mas conscientiza professores e alunos de que existem modos diferenciados de estudá-la sem desrespeitar a carga cultural que o aluno carrega. Outro tópico do nosso artigo foi a análise linguística da teoria à prática. A expressão análise linguística surgiu para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento escolar dos fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. Segundo Mendonça, é uma maneira alternativa para compreender como a gramática da língua funcional, ainda de acordo com Mendonça. A análise linguística surge como alternativa complementar às práticas de leitura e produção de texto, dado que possibilitaria a reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual discursivo que perpassam os usos linguísticos, seja no momento ler, escutar, de produzir textos, de refletir sobre esses mesmos usos da língua. Trata-se, então, de um novo olhar sobre como se ensina e o que ensinar em sala de aula. É um desafio que o professor precisa estar apto a enfrentar para fazer com que o aluno consiga compreender a gramática e todas suas regras, sem deixar de lado sua cultura e todo o conhecimento que ele já possui. Portanto, apostar em atividades práticas de leitura, de escrita,
de produção e oralidade vinculadas às práticas da análise linguística proporcionarão ao aluno uma melhor reflexão sobre as línguas e as linguagens de uma forma geral. Diante do exposto, a análise linguística ela é fundamental para atingir tais objetivos, uma vez que possibilitará a reflexão consciente sobre os fenômenos linguísticos. É o que reitera Mendonça. Ao afirmar que saber a respeito de estratégias discursivas ou do uso intencional de elementos e estruturas gramaticais não deve ser mais um desses bichos esquisitos. Isto é, não é preciso saber o português, mas sim compreendê-lo e saber usá-lo em cada contexto social. Considerações finais. É possível observar, através dessa proposta, que o ensino de gramática em sala de aula necessita de novas práticas que levem em consideração a variedade da língua, o meio social o qual o aluno faz parte. Revelam ainda que o ensino da mesma continua pautado na metodologia tradicional, como nós podemos observar quando fomos à sala de aula, no qual o professor aborda o assunto, classifica ou faz a análise sem qualquer questionamento ou reflexão, ou seja, descontextualizada da realidade de uso. Então, é preciso, nós chegamos à conclusão que é preciso um novo olhar, uma nova perspectiva desse ensino de gramática, que leve em conta todas essas situações em consideração. Com a contribuição que a sociolinguística propõe, o professor atingirá resultados mais eficazes, pois a sociolinguística não vem propor o fim do ensino da gramática, mas contribuir para desmistificar o conceito de certo, errado, superior, inferior, de prestígio e estigmatizada. Para tanto, é fundamental que o professor busque novas técnicas de ensino propostas pela sociolinguística e aperfeiçoe seus conhecimentos acerca da gramática que ensinará. Portanto, ao fazer o uso do método de ensino que leve em conta aspectos sociais, culturais da vida do aluno, o professor contribuirá para que o educando desenvolva a capacidade de se adequar a diferentes contextos de comunicação. Tudo isso se faz com o conhecimento que a sociolinguística oferece. Essas são as referências que utilizei no slide. Tá certo, então, obrigado pela sua exposição, Luciene. Obrigado, Adriana. Então, é interessante os dois temas, né? Como, em certa medida, eles até se opõem os temas, assim, porque a Adriana vem com um resgate de uma gramática do século XVIII, né? E justamente gramática essa que pertence a um contexto, como ela bem explicou na teoria que ela utilizou, em que se predominava um certo tipo de ensino de gramática, de língua portuguesa, que em certa medida, ou em grande medida, prevalece até o dia de hoje, né? Então, e a Luciene apresentou um trabalho em que se propõe uma abordagem de ensino de gramática, né? Eu falo de ensino de gramática, mas eu estou tomando como sinônimo ensino de língua materna, no caso de língua portuguesa, em que se aborde uma nova perspectiva, uma perspectiva da sociolinguística. Perspectiva essa que, ao meu ver, não é tão recente assim, né? Afinal de contas, desde os anos 80 para cá, ou talvez até antes um pouco, o que não faltaram nas universidades foram acirradas discussões e até brigas e longas e justas críticas à gramática como ensino de língua portuguesa, né? Então, de certo modo, o trabalho da Adriana resgata um pouco o contexto da criação dessas gramáticas que foram a base, que foram, digamos assim, a, o antepassado da gramática normativa, chamada gramática normativa, como nós a entendemos, né? E essa discussão ela é longa, ele não vai acabar hoje, vai continuar amanhã e durante muito tempo ainda. Mas, e aí, assim, o trabalho de vocês todos está bem amarrado, tudo. Eu vou fugir um pouco do protocolo, eu poderia comentar outras coisas, né? Mas só para acrescentar isso. Primeiro que o trabalho de Adriano é um trabalho de documentação, ou seja, um trabalho de documentação, de resgate, de memória, de arquivo, um trabalho em que se resgata uma produção intelectual a respeito da língua portuguesa
e que tem o seu valor histórico, tem o seu valor teórico, tem o seu valor ideológico e tem o seu valor de fundamento de uma progressiva atuação, criação, edição, produção de gramáticas de ensino de língua materna que vai se proliferar por muitos anos, né? Na verdade, por séculos depois. Então, o trabalho de resgate, até para você entender o estado atual da gramática, aquilo que ela nos propõe como ideologia, como prática, como manifestação de metodologia de ensino da língua materna, para entender isso como está hoje, no quadro atual, precisa entender como ela foi criada, né? A gente, às vezes, desconhece que existiu uma longa batalha entre um tipo de gramática que chamamos hoje de gramática especulativa ou científica e a gramática filosófica ou gramática filológica e que redundou na gramática normativa, né? Então houve disputas de gramáticas, que tipo de ideologia iria fundamentar as gramáticas como produto de ensino de língua materna. Isso foi uma batalha que durou algumas décadas, né? A partir do final do século XVIII. Então, resgatar essas produções é muito importante para entender o estado atual da arte, né? E, a partir disso, propor, né, alternativas de ensino de língua portuguesa, como faz o trabalho da Luciene. Então, na verdade, ao mesmo tempo que se opõem, porque defendem linhas diferentes, uma de memória, de arquivo e de compreensão daquilo que é a base da gramática normativa, e outra que propõe uma alternativa, né? A Luciene deve saber disso, né? O Marcos Bani publicou, alguns anos atrás, a gramática pedagógica do português brasileiro como uma proposta de ensino de língua materna para isso, não em substituição, mas em par com a gramática normativa, assim, uma alternativa de ensino da língua materna, né, de língua portuguesa. E aí, eu acho que aqui sim vem a questão. Ainda há poucos dias, eu vi um comentário assim, que o aluno passa o curso de letras inteiro compreendendo essas noções linguísticas, estudando sociolinguística, estudando a metodologia de ensino de língua materna, aprendendo que não existe certo e errado na língua, e, vamos falar a verdade, descendo a lenha na gramática, né? Então, isso faz parte da formação do ensino do estudante de letras, com maior ou menor variação faz parte, né? Mas aí o aluno sai da universidade e vai para dar aula no ensino médio, e o que ele encontra lá como material de ensino? A gramática. Ou seja, e aí o que ele faz? Muitas vezes, o que ele faz? Muitas vezes. Eu vejo isso pela prática dos meus ex-alunos. Vou ensinar gramática normativa. E a questão fica, mas o que ele aprendeu? Ele está reproduzindo a mesma coisa contra a qual nós lutamos tanto, a respeito da qual nós discutimos tanto, e pela qual oferecemos alternativas melhores e tal. Por quê? Na minha opinião, é que nos cursos de letras, em particular, a gente meio que foge do problema. A gente critica a gramática como um material retrógrado, conservador, prescritivista e tudo mais, mas não discute a fundo do problema. A gente, claro, discute linguística, e está correto, tudo bem fazer isso, né? E oferece alternativas como essa que a Luciana apresentou. Porém, na esmagadora maioria dos casos, a realidade que o aluno se encontra quando sai da universidade é outra. Entende? O que a gente faz? Como a gente, na universidade, está preparando esses alunos para enfrentar o que eles de fato vão encontrar? No mundo perfeito, daqui a 50 anos, talvez não exista mais gramática. Tudo bem. Mas, e agora? Agora o problema existe. Vocês não acham que os cursos de letras estão meio que fugindo do problema? Estão querendo, falamos uma roda gramática, vamos falar de alternativas para o ensino de língua materna, sociolinguística, geolinguística, falamos de preconceito linguístico, falamos de funcionalismo da linguagem, dos usos da língua, falamos tudo isso. Mas na prática, na realidade, é outra. Não deveríamos discutir na universidade esse problema, que é o problema do ensino da língua portuguesa feito através de compêndios gramaticais, ou seja, a gramática ainda presente na escola, essa gramática que a gente tanto critica. O que vocês acham? Estamos fugindo do problema? Estamos apenas em uma nova fase? O que vocês acham? A pergunta é particularmente para a Adriana e para a Luciene, mas qualquer pessoa pode comentar. Assim, professor, falar do meu lugar de fala também como professora, né? Eu acho que a gente
pelo menos tanto na graduação, quando a gente inicia, né, a docência na sala de aula da educação básica, a gente critica a gramática, mas eu acho que o fato está, nós não fomos ensinados como trabalhar com a gramática. É muito mais fácil criticar, né? A Luciene traz uma proposta aí de utilizar dentro de um contexto social. Eu acredito, né? Até falei para o senhor isso na disciplina, né? Que essa disciplina me provocou muito quando a gente fez lá no início, porque eu também tinha essa visão, né? A gente está muito no senso comum de criticar, porque é mais fácil criticar, mas quando eu fui dar aula, eu tive que aprender a gramática, porque eu não sabia. Eu não fui ensinada a utilizar a gramática, eu tive que aprender conceitualmente falando, dando aula. Então, eu consegui, como eu posso colocar, utilizar a gramática, não nesse viés só a gramática, mas é possível utilizá-la dentro dessa perspectiva, não apenas só estruturalista, pesada, como as pessoas colocam criticando, mas dentro de um contexto social também. Porque, quer ou não, professor, assim, dentro do que a gente discute muito na disciplina e aqui ouvindo as colegas, nós somos cobrados pela gramática, nós somos cobrados a saber determinadas regras quando nós vamos para concurso público, quando nós vamos para a redação do Enem. Então, é necessário aliar, eu penso nesse sentido, como utilizar essa gramática como instrumento no sentido não apenas estrutural, mas como adequá-la ela dentro da nossa realidade, dentro desse contexto que a Luciene coloca para a gente, né, que a sociolinguística traz. Eu acho que a gente foge de um problema. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente está usando uma desculpa. Eu falo a gente porque eu fiz isso quando eu saí da graduação, né, muito seca e já tive que encarar uma sala de aula. É muito trabalho você estudar uma gramática, você aprender utilizá-la realmente dentro da sala de aula, né? É muito trabalhoso, é muito difícil. Então, eu acho que as pessoas passam mais tempo criticando porque não querem estudar. Eu acho que é uma desculpa, né? Eu vejo hoje muitos professores dizem, eu não vou ensinar gramática porque isso é antigo, porque isso é estrutural, mas numa perspectiva de não querer realmente estudar, nesse sentido, porque eu acho que a gente pode aliar o que a gramática propõe dentro de uma perspectiva diferente, utilizando questões dentro do contexto social. Por exemplo, todas as vezes que eu preciso de... Vou dar um exemplo bem simples que eu lembrei agora. Que eu preciso ensinar, por exemplo, questão de estruturas mesmo, né, da morfologia. Eu sempre tento trazer isso para dentro da realidade que o aluno vai utilizar, mas planejar uma aula desse nível dá muito trabalho, professor. E assim, não critico só os professores nesse sentido, porque a gente sabe que a carga horária que um professor tem ela é exaustiva. Língua portuguesa, por exemplo, a gente tem que pegar 5, 6 turmas para dar conta de uma carga horária. Então, é muito mais fácil usar a gramática crua, né, como justificativa do que problematizar. Eu acho, a partir do que eu li, do que eu compreendi da análise que eu fiz, a gente não se preocupa a pensar em que concepção de língua a gente está passando, como utilizar essa concepção de língua, qual a ideologia. Hoje a ideologia, como vocês puderam ver dentro da gramática do Rocha Lima, né, que eu trouxe, é uma concepção de língua que eu vejo estrutural, mas com princípios ideológicos diferentes do que foi, por exemplo, para o Reis Lobato em 1770. Então, eu acho que a gente foge dessa discussão porque é mais fácil, nesse sentido, culpar a gramática por um monte de problemas que a gente tem no ensino de língua. Em relação a isso, é exatamente o que eu penso, né? Assim que entrei na graduação, quando tivemos as primeiras disciplinas de linguística, sempre haviam essas discussões, né? Criticar a gramática. Mas como foi muito bem colocado pela Adriana, é um assunto que vai nos ser cobrado nos concursos públicos, no Enem. Então, se eu deixar de ensinar a gramática, como ela disse, por não querer estudá-la, eu meio que estou assim previndo o meu aluno, tirando esse direito que ele tem, dele poder ter acesso a essa gramática e chegar numa prova de concurso, no Enem, e ter a mesma capacidade que alunos de outras escolas públicas têm, de ter a capacidade de fazer essa prova, de conseguir, de passar.
essa questão de ensinar ou não gramática, ela vem de muito, muito antes, né? Mas muitas vezes nós procuramos assim a facilidade, o que é mais fácil. É mais fácil ensinar a gramática de forma tradicional ou é mais fácil não ensinar porque eu acho que ela não é necessária. Eu preciso deixar de lado. Então, muitas vezes o professor ainda não exerce, né? Porque eu ainda estou cursando, mas eu observo isso quando eu vou às escolas, às turmas, e eu vejo assim o professor se virando nos 30, porque a carga horária realmente ela é pesada. E não é fácil ter que dar conta de muitas coisas. Então, por conta do sistema, ele acaba escolhendo o caminho mais fácil, infelizmente, né? E muitas vezes o caminho mais fácil é esse, ensinar de forma tradicional ou deixar de ensiná-la. Mas eu vejo como no nosso trabalho, nós levamos essa proposta, nós utilizamos a fala, colocamos o áudio, a fala de uma repórter aqui do Pará. Ela é muito popular porque ela fala de forma bastante informal, ela usa os nossos dialetos aqui do Pará, e nós colocamos para os alunos ouvirem, e eles, assim, acharam totalmente diferente, porque a aula de português só levava aquilo que deve ser falado corretamente, não mostrava como realmente nós falamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, levar a fala da repórter, que para eles, assim, poderia ser impossível, nossa, ela é uma repórter, como ela fala dessa maneira? Então, fez com que eles, assim, tivessem uma nova visão sobre a aula de português. Muitos comentaram assim para nós, quando nós estávamos lá: ah, mas aula de português é muito difícil, eu não consigo entender. Mas justamente por isso, porque nós deixamos de usar ela de forma contextualizada, de usar aquilo que está ao nosso redor, no nosso contexto social, no nosso dia a dia. E aí, por isso que acaba o aluno não compreendendo, não aprendendo. E muitas vezes até o professor, ele não se sente satisfeito naquilo que ele fez, naquilo que ele ensinou, por ver essa atitude dos alunos. Então, o que eu entendo é que a aula de gramática, ela deve ser muito importante, mas utilizar também o apoio da sociolinguística. O que que o aluno traz? O que que o aluno tem para oferecer? Aquilo que ele aprendeu, qual é a cultura dele? Qual é o contexto que ele vive, contexto social? Então, nós pegamos ali as falas da repórter e fomos para uma análise sintática. Nós mostramos como nós falamos, né, no cotidiano, e como nós devemos usar quando formos fazer uma prova da forma escrita, num texto formal. E aí eles viram as duas maneiras, as duas formas. Eu, no momento de fala, eu posso falar dessa maneira, mas quando eu for fazer uma prova, ou quando eu for escrever um texto, né, um texto escrito, eu devo escrever dessa maneira. Então, mostrar os dois lados do aluno, mostrar essas possibilidades que ele pode usar. Entendi. Alguém mais quer fazer um comentário, não só sobre esse trabalho, mas qualquer outro sobre apresentado aqui? A palavra está franqueada. Adriana? Só para finalizar, né, assim, complementar a fala da Luciene, eu acho que dialoga muito com o que as colegas da análise do discurso falaram, que, assim, quando a gente discute usar ou não usar, entre teoria A e teoria B, a gente não pode deixar, né, de esquecer que tudo isso é carregado de ideologia, que tudo isso é carregado de uma determinada, posso colocar, de um sentido político, né? O não uso da gramática ou o uso também é carregado por esses discursos. Existe alguém que determinou que teoria A é melhor do que teoria B, usar ou não usar é melhor. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito atento, né? Quando a gente discute o uso ou não uso, como fazer, qual metodologia é melhor ou não, a questão política, a questão teórica a qual nós estamos afiliados, né? Dependendo da concepção que a gente dá para a língua, a gente vai usar
determinada teoria, determinado autor, em detrimento de outro. Eu acho que isso é muito relevante a gente pensar. Quando a gente pega, por exemplo, hoje uma discussão de BNCC, por exemplo, que é o auge, né? O boom do que se discute na educação básica. Eu não posso olhar para o documento daquele que me propõe tudo o que está sendo proposto sem olhar a carga política e ideológica que está por detrás de um documento desse, que norteia os nossos fazeres em sala de aula, que norteia a prática do professor, né? Eu acho que isso é importante também salientar nesse momento, é que tudo é político, né? E também ideológico, como as colegas falaram muito bem da análise do discurso. Certo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? São sempre dois lados, né? Quando se fala de ensino de língua, existe uma coisa certa, não é uma resposta cabal para nada, né? John Lyons, um grande linguista americano, dizia que se bem estruturada, sistematizada, a gramática é tão boa quanto qualquer outra teoria linguística. Não estou aqui levantando uma bandeira de defesa da gramática nem nada. Eu apenas insisto o seguinte: existe uma questão a ser discutida que não está sendo discutida devidamente. Entende? Precisa discutir mais. Assim. Existem propostas, como essa que a Luciane colocou, da sociolinguística, há outras do funcionalismo, do estruturalismo, né? Há gramáticas estruturais, gramáticas funcionais, há outras propostas, né? Sempre há. Nos últimos anos você tem visto aí uma série de propostas gramaticais surgindo, né? É uma questão que não pode ser ignorada, não pode simplesmente, não tem gramática, pronto, né? Tem que ser discutido, mas não pode simplesmente negar o problema. Alguém levantou a mão aí? Oi, professor Edjane. Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Aqui na UFPB, na Universidade Federal, aqui em João Pessoa, a gente recém produziu, né, faz uns 2 a 3 anos, o nosso projeto político-pedagógico. E partindo já dessa demanda dos alunos, que eles insistiam que estavam saindo do curso sem saber nada, com aquela dificuldade na sintaxe e tal, e a gente resolveu reformular a grade curricular, né, o programa todo, baseado nessa demanda dos nossos alunos. E aí a gente introduziu, sim, a disciplina de gramática, mas de uma outra forma, né? Mas a gente não deixou de falar da gramática. Mas a gente percebe também uma militância muito grande, acirrada. Vocês agora vão a gente está retroagindo, a gente está caindo na mesma discussão de voltar à verdade, né? gramática. Desculpa, só rapidinho, eu já Oi, fui acusado disso, né? Quando eu dou aula sobre teoria gramatical, vai ensinar regência, concordância. Não é isso, gente, calma, não é isso. E como vocês falaram, é político e é ideológico, não tem como fugir disso, né? Mas a gente observa que há uma militância também ferrenha em abolir tudo quanto é estrutura gramatical e tal, então não é assim, né? Então, e aí os alunos, a demanda foi muito alta dessas disciplinas e que bom que os alunos estão gostando muito, porque a gente está trabalhando, tentando fazer essa forma híbrida, né? Não tirando a questão histórica e o poder que tem a gramática, que é importante sim, mas de uma forma que dá para conciliar essa variedade linguística. E isso também é letramento, né? Isso também é inclusão. Você ensinar o aluno a escrever bem, a escrever de forma coerente, participar dos concursos e tal. Isso também é inclusão, né? Então, foi mais nessa perspectiva, a gente apanhou bastante dos nossos pares por causa disso também. E o departamento ficou bem dividido e que bom. Você é professora lá da UFPB? Sim, sou professora da UFPB. Então legal, é isso. Cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo comentário. Com a Jordana vai apresentar o trabalho dela. Tá bom, Jordana? Vocês estão conseguindo visualizar? Estamos sim. Ok, então. Deixa eu só... 20 minutos, né? Sim. Bom, então vou começar. Meu nome é Jordana, tá? Esse trabalho foi feito juntamente com o meu orientador, o professor Tiago Barbosa. Ele é professor do programa de pós-graduação em letras da UFT, Campus de Porto Nacional. Esse trabalho ele originou-se a partir de o término de uma disciplina,
de análise do discurso em mídias, e é isso. Ele já passou por outras estruturações, outras, vamos dizer assim, outras ramificações, mas basicamente é isso. Ele é intitulado A Persuasão Camuflada no Discurso Usado em Mídias Externas. Bom, essa pesquisa ela encontra-se no eixo temático que trabalha com a descrição de análise linguística. É uma pesquisa que trabalha com os usos da linguagem em 2 anúncios publicitários. As mídias externas que foram selecionadas são 2 outdoors que foram instalados no ano de 2020 na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, que é de onde eu falo. Eu resido aqui no Mato Grosso. Sabe-se que atualmente os estudos que envolvem a linguagem publicitária, o estudo em textos da mídia, tem crescido e sendo cada vez mais frequentes alvo de análise linguísticos discursivas. O que a gente vê é que a mídia em si, ela tem procurado cada vez mais estratégias para atiçar o sujeito, atiçar o leitor, possível consumidor. Então, as propagandas hoje em dia, a publicidade tem sido muito bem elaboradas e isso tem chamado a atenção da maioria dos analistas. Essa pesquisa abordará o discurso presente em outdoors, como eu já disse, são 2 outdoors. Pretende-se, a partir disso, compreender o funcionamento discursivo dos 2 anúncios que foram selecionados. Essa pesquisa aborda uma análise discursiva nos outdoors, com a intenção de compreender o funcionamento discursivo dos 2 anúncios que foram selecionados. A intenção é mostrar como que a seleção dos enunciados produz efeito de sentido nas decisões que os sujeitos tomam, a partir da leitura desses enunciados que são a eles direcionados. A gente vê, como eu disse, que a competitividade nesse ambiente mercantil, vamos dizer assim, tem sido cada vez maior. Sempre um estabelecimento comercial ele quer chamar mais a atenção do que o outro, e a propaganda é uma ferramenta que ajuda nisso, e o investimento que eles fazem hoje em dia cada vez é maior. A gente sabe que a publicidade ela dispõe de vários recursos que juntos eles têm a função de atiçar, de chamar a atenção do sujeito, transformando ele em possível consumidor, nesse caso de publicidade, de mídia, quando a gente quer vender alguma coisa, enfim. A publicidade, para compor um anúncio ou uma propaganda, ela faz uso de textos verbais e textos não verbais, tem a junção de imagens, de cores, de palavras, enfim. Tudo em conjunto tem a função de persuadir o sujeito. Ela pretende seduzir o consumidor com a intenção de que ele faça o que a propaganda sugere. O sujeito, no caso, ele é interpelado tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Independente do anúncio que seja apresentado e analisado, a gente sabe que toda propaganda, toda publicidade, ela é repleta de diversos recursos linguísticos e discursivos, e o que a gente pretende é compreender o poder que esse discurso da propaganda tem sobre o sujeito, tem sobre o fato dele conseguir interpelar alguém, faz com que a pessoa tome determinada atitude que está ali, sugerida, vamos dizer assim, e a gente vê que o discurso ele é infinito. As combinações que a língua faz são diversas e a propaganda ela tem diversas estratégias para que isso aconteça. A cada dia, novas estratégias são criadas e tudo isso acontece para que os anúncios tenham maior aceitabilidade por parte da sociedade. Eles carregam consigo valores ideológicos, valores culturais, morais, éticos, tudo isso com a intenção de vender o peixe, de chamar a atenção do sujeito para ele adquirir determinado produto que está sendo oferecido.
O corpo selecionado para essa pesquisa, as duas propagandas, elas são a representação desse motel, que é localizado aqui na cidade de Barra do Garças. As duas propagandas selecionadas, elas representam esse motel, esse estabelecimento comercial. Os anúncios publicitários, eles foram veiculados de várias formas. Eles foram veiculados primeiro por meio do outdoor, né, localizados em ponto de destaque aqui na cidade, mas também eles são possíveis encontrar tanto no Facebook quanto pelo Instagram, tanto na página do Império Motel, quanto na página de discussão da cidade, uma página de entretenimento, de diversão, enfim. As propagandas desse estabelecimento, elas são, no geral, não só as duas que eu selecionei para essa pesquisa, elas são propagandas que, vamos dizer assim, cada dia é uma coisa diferente, sempre é ponto de discussão, não pelos analistas, mas a gente vê, já vai comentar com outra, porque elas são muito criativas, chamam muita atenção mesmo. Na fachada do motel, a gente vê que é uma fachada simples, atualmente está passando por uma reforma, essa imagem de 2020, mas as propagandas, os outdoors, enfim, toda a mídia que gira em torno desse estabelecimento não fica perto dele. Eles colocam em outros pontos da cidade. A mídia, a estética em si do estabelecimento é uma estética, vamos dizer assim, simples, não chama tanta atenção. Agora, já as imagens que eles produzem, ofertando os quartos, enfim, o que eles oferecem, já são totalmente diferentes. Bom, essa pesquisa, ela objetiva analisar o discurso presente no outdoor, como eu já falei, e o fato curioso que chamou a atenção, vamos dizer assim, a justificativa maior para esse estudo foi que, apesar de ser uma propaganda que representa um hotel, eles utilizaram como foco discursivo a pandemia do coronavírus. Então, assim, nada a ver, porque o que a gente normalmente vê como ferramenta de produção desse tipo de propaganda que representa esses estabelecimentos, a gente vê palavras que incitam a relação sexual, imagens que nos lembram isso, não uma coisa como a pandemia do coronavírus. A partir disso, a gente pretende analisar as propagandas, né, levando em consideração todos os componentes que nelas se encontram, tanto as imagens, quanto as cores, quanto as palavras, né? Enfim. Para a realização deste trabalho, os conceitos se subsidiaram na análise do discurso, e a gente trabalha com o conceito de ideologia, de condição de produção, interdiscurso, memória discursiva e, por fim, interpelação. Aí eu trouxe uma citação de Carvalho acerca da publicidade, eu vou ler só a citação, tá? Carvalho, 2004, página 12. Acima de tudo, a publicidade, ela é discurso, linguagem e, portanto, manipula símbolos para fazer a mediação entre objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do que do mercado de objetos, sem a auréola que a publicidade lhes confere. Seriam apenas bens de consumo, mas mitigados, personalizados, adquirem atributos da condição humana. O que a gente vê? Que a publicidade, por meio de um discurso bem elaborado, ela busca intervir diretamente nas decisões que os sujeitos, quando lê a mensagem, que são os receptores da mensagem, tomam. A partir do que é oferecido, do que é sugerido para que esse sujeito faça ou que esse sujeito consuma, ele é interpelado e toma uma atitude que vamos dizer assim, proporciona o estabelecimento. Toda propaganda, ela é permeada por uma formação discursiva. Para que ela seja criada, assim como o discurso, são levadas em consideração as condições de produção.
A formação discursiva, ela se define como aquilo que numa formação ideológica dada, ou seja, a partir de uma posição dada, de uma conjuntura sócio-histórica dada, determina o que pode e o que deve ser dito. São as condições de produção que regem, que direcionam a construção de um discurso. E a gente, como eu já falei, as condições de produção que subsidiaram a formação das propagandas analisadas foi a pandemia do coronavírus, o discurso pandêmico, né, no caso. Independente do direcionamento que determinado anúncio faz, para que ele seja construído, ele deve obedecer a certas regras impostas pela sociedade. As palavras são rigorosamente selecionadas e organizadas. A interpelação acontece quando o sujeito menos percebe. Por ser interpelado pela ideologia presente na propaganda, o sujeito ele sofre um assujeitamento, como eu disse, ele muda a sua atitude em prol do que a propaganda está oferecendo, e a partir disso ele toma determinadas atitudes. Ele sente a necessidade de consumir cada vez mais, no caso, quando uma propaganda está oferecendo algo novo, sempre ele quer algo melhor, e esse consumismo, ele deve ser ao fato do sujeito sentir a necessidade de ter sempre mais. Ele quer se sentir saciado, vamos dizer assim. E aí eu trouxe uma citação de Soares: o sujeito, e nesse caso possível consumidor, ao fazer a leitura do discurso que está posto na propaganda, pode ser influenciado. Os discursos que aparecem na mídia carregam o poder de influenciar a opinião pública. E aí eu coloquei só algumas citações, que o sujeito consumidor, né, possível consumidor, ao ler determinada mensagem, ele precisa ter um conhecimento prévio de mundo para poder ele compreender o que está sendo anunciado, no caso, as propagandas que tem como ideologia a pandemia do coronavírus. Se for uma pessoa que não sabe o que que não tem conhecimento dessa situação, ele não vai conseguir compreender muito bem o que está sendo anunciado. Segundo Carvalho, são usados na constituição da propaganda fatos, acontecimentos diários, ditados populares, e assim também eles podem usar atores, podem usar coisas que chamam mais atenção. Os anúncios criados, eles chamam a atenção do sujeito para o seu imaginário, traz à tona diversos pensamentos que normalmente não são socializados. Eles são confidenciais. No caso, os pensamentos que se referem ao momento sexual. Ó. Ninguém sai falando com todo mundo assim. E aí tem uma citação de Kurt que ele fala assim: não podemos ignorar que o corpo fala, comunica-se. Compreender o sexo como linguagem significa falar com e do corpo, com e do prazer. Significa tornar sexo natural e intrínseco ao homem. Lugar de discurso, de interação por meio da língua, dos sentidos e das sensações. Aí eu tenho a primeira propaganda, essa fonte, quem quiser eu coloco no chat para poder acessar por meio do Facebook. A gente vê que o Império Motel aparece embaixo e no cantinho bem pequeno o endereço, telefone e tal, mas o foco da mensagem, o foco desse outdoor é a cor, vamos dizer assim. Tá, obrigada. No discurso dela, fala bem assim: sua solicitação de auxílio emergencial de prazer foi aprovado, e aí aparece o símbolo de aprovação e embaixo o Império Motel. De imediato, a gente pode associar com a solicitação de auxílio que, no início da pandemia, as pessoas estavam fazendo. Essa daqui é a página de solicitação de auxílio. A gente vê que a cor predominante é o azul. Na propaganda foi utilizada a cor vermelha. A gente vê que o texto em si, a organização textual praticamente é a mesma. Na segunda imagem aí do lado, vocês podem ver sua solicitação de auxílio emergencial está em análise. O que a gente vê aqui só de análise mudou para aprovado no discurso
do motel. O símbolo é o mesmo, símbolo de aprovação, mas o que mais chama a atenção é a cor que foi utilizada. E aí, sobre cor, o que a gente vê? Que o vermelho, no discurso, ele incita sexo, ele incita calor, ele incita paixão e assim por diante. E a cor chama a atenção do sujeito. Adiante tem a outra propaganda. Como eu disse, ambas foram veiculadas para a população em 2020. Nessa propaganda a gente vê também que não tem nenhuma imagem que incita a relação sexual. O discurso é só uma picadinha, aí tem alguém tomando a vacina, né? O Império aguarda ansioso por você. Esse outdoor, ele foi exposto antes da vacinação. Então, a gente vê que, na época, era uma coisa que todo mundo esperava ansiosamente. Todo mundo queria a imunização por meio da vacinação do coronavírus, né? E não tinha isso ainda. Tinha, mas era mais acima de 70 anos, então não praticamente ninguém estava vacinado, estou falando assim da população no geral. Então, assim, o enunciador, ao criar essas duas propagandas, ele mexe com o imaginário do sujeito que está lendo. No primeiro, a gente vê o interdiscurso, na primeira propaganda, porque a primeira propaganda, toda a composição discursiva dela está relacionada com a composição discursiva que a página de solicitação do auxílio tinha. A única mudança foi a cor. E nessa daqui, mexer com o imaginário, incentivando o quê? Não, vem aqui que aqui tem a solução para o seu problema, vamos dizer assim. Tanto o primeiro quanto o segundo anúncio foram construídos com a intenção de interpelar o sujeito, buscando ele a procurar os seus serviços. Para que o sujeito seja interpelado, a propaganda utiliza elementos que chamam a atenção, e a intenção do estabelecimento se encontra por detrás da ideologia que foi utilizada, que é a ideologia do Covid-19. Nessa pesquisa foi apresentada a relação do discurso envolvendo o homem e contexto social, e ao utilizar a cenografia que envolve a pandemia do coronavírus, o enunciador fez o uso do interdiscurso e de outras estratégias linguístico-discursivas, lançando para o sujeito a estratégia manipulativa. As propagandas interpelam o sujeito na busca de transformá-los em consumidores. No discurso não é neutro, sempre tem um discurso inserido em outro discurso. Aqui eu agradeço, tá? E aqui estão as minhas referências bibliográficas. É isso, gente. Eu vou fechar aqui e vou parar o meu compartilhamento, tá? Ok, obrigado, Jordana. Olha Eu só, que eu entendo agradeço. que a... Obrigado, Jordana. É muito, muito bom o seu trabalho, parabéns, viu? Obrigada. Questão simples, concisa, bem direto ao ponto, muito claro. Parabéns. Então, se tiver também para a Rayane, para a Jéssica, para a Luciene, para a Adriana, a gente passa agora para falar da Rayane e da Jéssica. Tudo bem assim, gente? Tudo bem, professor. Eu acho que fica mais didático assim. Tá bom? Porque é a mesma área, análise do discurso, né? Então, Rayane, muito obrigado pela sua compreensão. Obrigado também a Jéssica, né, que está aí. E eu passo a vocês a palavra agora, e depois, 20 minutos de fala, depois a gente faz alguns comentários, tá bom? Ok, Muito obrigado. eu Então, vou espelhar a apresentação, tá bem? tá bom. Eu vou passar a palavra para a Jéssica, que ela vai começar e depois eu continuo. Tu vai ampliar, né, o slide? Vou sim, agora mesmo, viu? Certo. Tudo bem. Então, bom dia. Meu nome é Jéssica de Oliveira Grandino. Eu gostaria primeiro de fazer a minha descrição física, né? Eu sou uma pessoa branca, tenho olhos castanhos e cabelo preto. Estou usando uma blusa de cor branca e uso óculos de grau.
Então, eu vou apresentar em conjunto com Rayane Medeiros dos Santos Cavalcante. Nós somos graduandas da UFPB, esse trabalho foi desenvolvido também orientado pela professora doutora Edjane Gomes de Assis, e o trabalho é intitulado Quando o que nos resta é lutar, uma análise discursiva sobre o podcast Diário do Fronte e suas práticas sociais no combate à pandemia de Covid-19. Então, o nosso trabalho é um recorte do projeto de iniciação científica do qual fizemos parte, entre o discurso científico e o discurso midiático, a multimodalidade do projeto Mandacaru no combate ao Covid-19, que foi o projeto de iniciação científica, né, também orientado pela professora doutora Edjane Gomes de Assis. Então, os nossos objetivos, mediante os pressupostos teóricos de Davon, Foucault, Gregolin e Legoff, dentre outros, analisar o discurso científico e midiático do primeiro episódio do podcast Diário do Fronte, que foi produzido pelo professor neurocientista Miguel Nicoleles, que em conjunto com o projeto Mandacaru, e esse podcast se encontra no YouTube e na plataforma do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Bem, chegou a minha vez, então vou fazer minha descrição, certo? Eu me chamo Rayane, eu também sou aluna graduanda da UFPB, em Letras. Eu tenho cabelo curto, vermelho, estou usando batom roxo, uma blusa branca e um óculos da cor do meu cabelo, meio vermelho roxo. E é isso, vamos lá. Essa parte do trabalho é intitulada O Discurso Científico e a Mídia, Saber Poder, Memória e Acontecimento. Então, primeiramente, precisamos definir o que é discurso, e a gente vai utilizar a definição de Foucault. Foucault afirma que o discurso chamaremos de discurso um conjunto de enunciados na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva. Definindo discurso, a gente pode agora definir o que é o discurso científico. Para a gente definir o que é o discurso científico, vamos atrás, né, voltar um pouco, para as definições que Foucault dá de ciência e saber. Foucault fala o seguinte: o saber se caracteriza como um conjunto de elementos formados de maneira regular por uma prática discursiva e dispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se destinarem necessariamente a lhe dar lugar. Ou seja, o campo do saber está intrínseco à ciência, mas ele não se limita a ela, uma vez que a ciência responde a critérios formais e a certo nível de rigor. Então, definimos o discurso científico da seguinte forma: um conjunto de enunciados que se apoiam numa mesma formação discursiva, e essa formação discursiva está atravessada pela ciência e pelo saber. Além da ciência e do saber, né, que atravessam o discurso científico, há também o atravessamento do poder. Assim como todo e qualquer discurso, né, ele está atravessado pelo poder. E aí Foucault vai dizer o seguinte sobre o poder: o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. Ou seja, Foucault dizia que o poder, ele não tem só o seu lado negativo, né? Que o poder ele é necessário porque ele produz saber, né? Ele produz discurso. E aí continuamos, né? O Foucault vai falar sobre o saber-poder, e ele fala o seguinte: o saber-poder atravessa diversos setores da sociedade, que é o caso das redes produtivas firmadas em instâncias como escolas, universidades, ou ainda as plataformas midiáticas, né, do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, C4NE, o projeto Mandacaru, que foi o nosso objeto de estudo, né, na nossa pesquisa, e também o nosso corpus de estudo desse artigo, que é o podcast Diário do Fronte. E aí Navarro fala que o lugar midiático se articula também com o saber e o poder. Além disso, essas plataformas midiáticas, elas são, ou qualquer outro veículo de mídia, elas são responsáveis por construir a história do tempo presente. Por fim, Navarro vai falar sobre o discurso histórico, né? Ele vai atribuir ao discurso jornalístico, o discurso midiático, um status de discurso histórico, e vai afirmar o seguinte:
O tempo que a história imediata narra ainda está em curso. É o tempo do presente, que se apresenta como uma lacuna entre o passado e o futuro. Nesse sentido, a reflexão sobre os acontecimentos presentes permite fazer com que o passado retorne, seja reinterpretado e novas significações sejam encontradas. Aqui esse tópico agora é a parte de análise do nosso trabalho, né, que é intitulado da seguinte forma: A Guerra por Outros Meios, o Diário do Fronte e seus efeitos de sentido. Para iniciar essa análise, buscamos a definição de podcast, cunhada por Cristóvão Ilenharo, que diz o seguinte: podcast ele é um arquivo de áudio disponibilizado na internet para download gratuito por qualquer usuário da rede. Suas funções são variadas, desde o entretenimento à divulgação de informações, até o seu uso para fins educacionais. No caso do podcast Diário do Fronte, a materialidade dele se trata dos acontecimentos, né, do tempo presente, da pandemia. E, além de informar, esse podcast também forma os sujeitos que são os seus ouvintes, né, acerca da pandemia do Covid-19. O Diário do Fronte, ele teve o primeiro episódio publicado no dia 31 de março de 2021, tanto na plataforma do YouTube, quanto na plataforma do Comitê Científico, certo? E na plataforma do YouTube... Eita, só um momento. Aqui é como ele aparece, nessa imagem é como ele aparece na plataforma do Comitê Científico. Então, ele está em primeiro lugar. Ele é o primeiro tópico, certo? O podcast é o primeiro tópico dessa plataforma. E ele conta já com 10 episódios, só que esses 10 episódios estão todos no YouTube. Na plataforma do Comitê Científico, há apenas o primeiro episódio, que é esse que a gente está analisando. E aí você percebe a importância, né? Só por essa imagem, né? Só pelo lugar que essa imagem está colocada em primeiro, você percebe a importância, né, do lugar de verdade que o professor Nicoleles pertence, né? Então, assim, é uma forma de legitimar o discurso da plataforma, né? Que defende o discurso científico, né? Que tem o professor Nicoleles como, né, em si, o topo, né? É isso. E aqui, essa questão de legitimar a verdade, Foucault fala o seguinte: a verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que a ela induz e a que reproduzem. Então, a voz do professor Nicoleles, como eu já falei, também serve para validar esse discurso definido pelo comitê, que é um discurso científico. Sim, aqui vamos para a parte da análise, né, do podcast, daquilo que ele diz. Ele inicia essa discussão a partir de uma metáfora, quando afirma que o Brasil está diante de uma bifurcação histórica, e aí ele começa. Nesse momento, todo o país vive uma pandemia em crescimento exponencial, fora de controle, em meio a um colapso hospitalar jamais visto na nossa história. Aqui, ele já inicia, né, e você já percebe que o discurso dele tem uma estreita aproximação com o discurso jornalístico, mais especificamente com o gênero reportagem de guerra. E aí ele continua. Em paralelo a esse trágico cenário de uma pandemia fora de controle, de uma pandemia que colocou todo o sistema de saúde brasileiro de joelhos e perante uma perspectiva futura, se nada for feito, de um aumento dos atuais 3.500 em média, que vamos ter a partir da semana que vem, óbitos por dia, podendo atingir 4, 5 mil óbitos por dia nas próximas semanas e 500 mil mortos por volta de julho. Diante desse cenário, o futuro que nos espera pode ser ainda mais dantesco. Após essa fala, há uma pausa de aproximadamente 12 segundos, e essa pausa ela é quebrada apenas por uma música de fundo, uma melodia dramática, essa melodia permeia todo o podcast, né? E tem batida de tambor, enfim, é uma melodia bem dramática. Aqui, ele continua. Com esse cenário, se nós levássemos em conta apenas o número de óbitos recorde da última sexta-feira e do último sábado, eu gravo aqui para vocês esse podcast no dia 28 de março, um domingo. Mas nos últimos 2 dias nós tivemos os 2 Rayane, com licença, só desculpa ele interromper, é que caiu a conexão do professor. Ele já está voltando agora, tá bom? Tá bom, então vou aguardar. Ok. Professor, o senhor está aí? Eu tô sem desculpa, a minha internet aqui de casa, meu Wi-Fi caiu. Eu tô pelo meu 4G. Tá bom. Fala, pelo menos. Ok, eu vou continuar, viu? Por favor, obrigado, desculpe. Ele continua da seguinte forma. Com esse cenário, se nós levássemos em conta apenas o número de óbitos recordes da última sexta-feira e do último sábado,
Eu gravo aqui para vocês esse podcast no dia 28 de março, um domingo, mas nos últimos 2 dias, nós tivemos os 2 dias mais letais, ou as 48 horas mais letais da pandemia desde o seu início. Aqui é interessante porque o sujeito, né, o Dr. Nicoleles, ele mostra uma demarcação do espaço temporal, né, que é uma estratégia típica do discurso científico e também do discurso jornalístico. E aí ele continua. Como foi mostrado no vídeo essa semana por médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo, maior complexo médico do hemisfério sul, não só do Brasil, onde a maior UTI do país já está com a taxa máxima de ocupação. Inclusive, nesse vídeo, alguns colegas meus de faculdade, de turmas próximas a mim, fizeram apelos emocionados, apelos desesperados para que a população entendesse o grau de calamidade. Aqui você vê, né, nessa fala do professor Nicoleles, uma estratégia, né, geralmente usada pelo discurso jornalístico, que é a estratégia de história-testemunho, que é cunhada, esse termo é cunhado pelo Pedro Navarro, e é como uma aproximação mesmo dos fatos, né? Com o intuito de sensibilizar aquele que está ouvindo, né? O leitor, aquele que está escutando. E aí essa estratégia é sempre usada pelo discurso jornalístico e também se encontra, mais de uma vez, em outros episódios também, Nicoleles se utiliza dessa estratégia. Nos minutos finais, o sujeito Nicoleles, né, que é o repórter de guerra, indica possíveis formas de contenção da crise. O Brasil precisa entrar num lockdown nacional rígido pelos próximos 30 dias, não mais 21, não dá mais. Próximos 30 dias para evitar que a pandemia continue gerando, no grau geometricamente progressivo. O Brasil precisa impedir o fluxo não necessário, não emergencial, não essencial de pessoas pela malha rodoviária, aeroviária e ferroviária. E o Brasil precisa aumentar o número de vacinas entregues ao povo brasileiro. O número de pessoas vacinadas para o próximo de 2 a 3 milhões de pessoas vacinadas por dia. O Brasil não pode mais aceitar a mediocridade. A mediocridade está levando o Brasil a um extermínio em massa. Está levando o Brasil a uma crise que vai atentar no limite com a própria soberania do país. Então, nós concluímos assim que o podcast se configura como um gênero discursivo oral, que faz parte da formação discursiva daqueles que o produzem e dos que o escutam, e que, por isso, influencia em como nós entendemos os acontecimentos em nossa volta, sejam eles presentes, passados e futuros, e sendo aí essencial a sedimentação dos discursos científicos e midiáticos por conta dessa influência. Se configura também como uma reprodução de um relato de guerra, semelhante aos antigos informes que narram as grandes guerras mundiais pelo rádio, antes do surgimento da televisão e tudo mais, e que se caracteriza também como um mecanismo de resistência, visto que a sua tecnologia, ali onde ele é inserido, o meio midiático, pode combater essas notícias falsas. As informações são amplamente divulgadas, então ele pode combater as fake news. Aqui estão nossas referências. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, obrigado então, a Rayane e a Jéssica, que apresentaram aqui muito bem seu trabalho, né? Agradeço a participação. Eu vou abrir agora um espaço de 15 a 20 minutos, talvez menos, para perguntas e comentários, tá certo? Dos 2 trabalhos anteriores. O trabalho que apresentou a Jordana, né? E o trabalho que apresentaram Rayane e Jéssica. Bom, em primeiro lugar, ficou nítido, né? Um comentário inicial meu, o escopo teórico que vocês utilizaram, análise do discurso, né? E me pareceu, eu espero que a Rayane e a Jéssica possam me corrigir caso minha observação tenha sido não equivocada. Me pareceu também que, embora não tenha sido usada essa palavra, pelo menos se usou na hora que eu caí, a questão também da intertextualidade, porque é um discurso que se apropria de um outro discurso, né, na sua forma, para veicular um outro tipo de mensagem, né, em que há uma relação entre uma coisa e outra, para o efeito também, né, de persuasão forte, né, que é o que parece nesse discurso do podcast que vocês mencionaram. Aliás, achei muito interessante. Acho que eu vou atrás desse podcast depois.
me pareceu também que tem um ponto comum com o trabalho da Jordana, que foi a questão também de usar a alusão, né? Ou a intertextualidade, referência a outro discurso, a outro tipo de discurso, para alcançar o mesmo fim, que é a persuasão, ou ao menos um forte efeito de sentido, um forte impacto, né, no interlocutor, no auditório, né? E aí, eu vou fazer apenas 2 perguntas, uma para cada trabalho, né? Em primeiro lugar, o trabalho da Jordana, né? O trabalho de sua persuasão camuflada no discurso usado em mídias externas. Como eu falei agora há pouco, você movimentou na sua fala vários conceitos de análise do discurso, né? Você movimentou o conceito de interdiscurso, intertextualidade, formação discursiva, assujeitamento, né? E dentro desse escopo teórico da análise do discurso. Mas ficou bem evidente, né, a relação desses conceitos com os conceitos da retórica. O seu trabalho poderia ser enquadrado numa espécie de trabalho interdisciplinar, em que se observam fenômenos tanto da análise do discurso quanto da teoria retórica, né? Afinal de contas, você mencionou mais de uma vez a questão da persuasão, né? Ou seja, uma mudança de comportamento do interlocutor provocado pelo discurso de um interlocutor primeiro. E aí, a questão é essa, a pergunta que eu faço é se você acha que o seu trabalho ele movimenta conceitos também de outra disciplina, como da retórica, e como você analisaria, como você acha que esse efeito retórico, né, que a análise do discurso filtrou para a interpretação do seu corpus, como digamos, esse trabalho discursivo pode ter surgido efeito nas pessoas que viam aquele outdoor? Ou seja, elas se sentiam compelidas, ou melhor, impelidas a, digamos, comprar, com aspas, aquele discurso e utilizado, aquilo que se queria no outdoor, por exemplo, que é frequentar o motel, ou tomar o motel como opção de, de compra, né, dada a força persuasiva do discurso retórico presente nos outdoors. O que você acha disso? Bom, professor, sim, em relação ao trabalho, aos conceitos que foram nele apresentados, e ele se assemelha à retórica e a outras áreas também. A pesquisa ela foi feita bem breve, como eu disse, esse trabalho ele se deu a partir de o término de uma disciplina, né? Então, depois, com o tempo, a gente vê que poderia estudar outras coisas, poderia, esse tipo de análise cabe aqui também. Esse elemento dá outro tipo de análise, não só a análise do discurso em si. Então, eu percebi isso também. Eu vi também que eu usei muito, quando eu fui pesquisar, eu usei muito Orlandi, Peixe, Soares, enfim. Mas eu vi que cabe também a análise dialógica do discurso de Bakhtin. Eu não fiz análises, mas em outros estudos, outras leituras, eu vi que cabe esse tipo de discurso também. Então, eu vou abrir minha câmera, porque é tão estranho a gente falar sem estar vendo ninguém. Por isso que eu abri a minha. É, muito estranho. Mas, assim, eu vi que cabe diversas análises a partir dessa pesquisa que eu iniciei. Entendi. Entendeu? Tem outras coisas que eu posso ver. Eu vi só um aspecto, queria trabalhar mais, mas a gente pensar 20 minutos é muito tempo, porque tem trabalhos que apresentam em 10 minutos. A gente vê que não é nada. 20 minutos não é nada. Mas, assim, tem outras discussões que podem surgir a partir dessa pesquisa. Entendi. Fora da análise do discurso. A retórica em si, eu não posso falar muito dela, não me atrevo, porque eu não tenho tanto conhecimento assim sobre isso. Mas creio que surgem diversas outras. É igual, quando eu fiz a leitura inicial, sem aprofundar tanto na AD, eu vi a intertextualidade.
tá? Intertextualidade, meu orientador falou, não, é interdiscurso. E aí eu já mudei o conceito trabalhado, mas a gente vê a relação entre os textos, aí no caso, análise do discurso dialógico, a gente vê a relação dialógica entre os discursos utilizados. Então, assim, é um leque. Esse trabalho é um leque, é a ponta do iceberg que a gente pode ir cavando e descobrindo mais coisas. Agora, eu achei interessante no seu trabalho, obrigado pela sua resposta. Assim, no segundo outdoor, quando a mensagem é só uma picadinha, eu notei, não sei, eu posso ter, sei lá, mas é porque você deu a sua explicação, a sua interpretação, mas eu estava pensando por outro lado na interpretação daquele outdoor, né? Porque existe um trocadilho licencioso ali, né? Sim, sim. Você trabalhou essa questão porque quando você mostrou aquele outdoor, para mim o que veio na mente imediatamente foi um trocadilho licencioso que foi apropriado pela propaganda para causar a adesão, né? Que a gente chama adesão do caso da auditória transeunte, a pessoa que usa um hotel. Eu Então, assim, discuti isso muito. no corpo do texto. Ah, você discutiu no texto. No texto. Na fala não deu tempo. Quando eu vi já era 19 minutos. Entendi, mas foi a primeira coisa que chamou a atenção para mim, assim, foi essa coisa Sim. da, assim, e não só a questão do trocadilho da linguagem, né, da palavra picadinha, né, que tem uma conotação aí licenciosa, usada em, claro, no contexto pertinente. Mas também o ato a imagem, ou seja, não é apenas o discurso verbal, mas a imagem, quer dizer, está colocando ali, inserindo a seringa, né, aquilo também tem uma alusão imagética, licenciosa, né? Uma espécie que também tem força discursiva, né? Tem, muita mesmo. E aí mas você trabalha essa questão da imagem no teu texto? Eu discuti no texto, sim, discuti o uso da imagem e a palavra picadinha mesmo, porque vamos dizer assim, a ideologia oferecida está por trás daquela palavra. Porque não é a picadinha da vacina, no caso a gente sabe o que é, né? Mas Pois é. Aí faz que tá, mas a gente só esse consegue jogo, associar né, uma na coisa com a mente do outra. leitor. Oi? Parece que você consegue associar uma coisa com a outra quando você vê a imagem, né? Isso. Sem a imagem, é só uma picadinha, não sei como que seria o impacto disso, né? Sem a imagem. Assim, é interessante quando eu comecei alguns estudos, eu de cara já falei, eu vou analisar as propagandas desse motel. Porque cada uma é mais criativa mais do que a outra. Então, assim, como eu disse, é um campo que pode gerar outros tipos de análises, não só. O humor também, né? A questão do humor também é persuasiva, né? Sim, muito, 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 muito. O humor deles é o que chama atenção. É o que chama atenção. Entendi. Tá ótimo. Obrigado, Randy. Eu vou abrir para outras pessoas perguntar. Jordana, perdão. Agora eu ia perguntar para a Rayane, para a Jéssica, o seguinte. É, é, esse podcast, assim, assim, você acha que digamos assim, é claro que falar a palavra intencional é complicado, é polêmico, né? Mas eu vou usar a palavra assim mesmo. Você acha que existe uma intencionalidade real, consciente da força retórica dessa linguagem usada por ele? Ou seja, você você considera que essa estratégia discursiva, você mencionou a questão do intertexto ali, né? Você acha que isso aí digamos assim, isso é intencional? Ou seja, não existiria uma ideologia da ideologia ali dentro do discurso? Você chegou a perceber, tratar dessa questão no seu texto? Porque às vezes a pessoa, porque no discurso, deixa eu tentar fazer mais claro a minha pergunta, no discurso, às vezes você usa uma determinada imagem ou faz certas alusões que tem uma intenção retórica, persuasiva, uma intenção de arrebatamento, né, de comoção, de convencimento por trás de tudo. E algumas vezes ela é feita até de forma intuitiva, de forma não preparada. Mas às vezes é claramente intencional. Há marcas no discurso que se percebe que aquilo ali é forjado, com aspas, né? Não no sentido negativo da palavra.
Você acha que, ou seja, você teria uma ideologia dentro da teologia? Você acha que é esse o caso? Você percebeu, lidou com essa questão? Vocês, né? Então, na análise do discurso, a gente não gosta, né, de trabalhar com essa palavra de intencionalidade, na Por verdade. isso que eu usei com muita ressalva. Mas, assim, a gente, no nosso trabalho, a gente focou mais, assim, na questão de discursos que iam aparecendo no discurso do professor Nicoleles, de maneira, não diria intencional, mas de maneira consciente ou não, sabe? Por exemplo, quando ele constrói todas essas narrativas que eu li aqui, tudo que ele vai falando, tem sempre uma música acompanhando de fundo. Então, por exemplo, se ele vai falar sobre a questão do feriadão que teve lá em São Paulo, quando ele fala sobre isso, e vai falar sobre as malhas rodoviárias, que nada foi feito para fechar isso. Então, não adiantou nada desse feriadão, né? E aí, quando ele fala, tem sempre uma discussão de fundo, como se fosse, como se a gente estivesse na rodoviária. Então, tem sempre pessoas conversando, entendeu? Então, assim, essa construção discursiva do podcast, ele faz meio que assim, ele faz para a gente retomar em nossa memória discursiva esses efeitos, sabe? Produz efeitos na gente. Porque, tipo, quando ele for falar da questão da malha rodoviária, a gente vai lembrar, não, realmente tinha pessoas, ó, tá ouvindo, tem pessoas. E aí a gente vai lembrar, sabe? De pessoas no aeroporto, aglomeração de pessoas na rodoviária, no feriadão. Enfim, sabe? A gente não gosta de trabalhar com intencionalidade, porque a gente trabalha mais com a questão de, tipo, o discurso, quando ele é proferido, né? Quando ele é feito, ele retoma, muitas vezes, inconscientemente, outros discursos, entendeu? Então, muitas vezes, quando o Nicoleles, ele faz uma estratégia, por exemplo, aquela estratégia de história-testemunho que ele fez, muitas vezes ele faz inconscientemente, entendeu? E talvez sem intenção, tudo bem e tal, mas às vezes ele faz inconscientemente no discurso dele, sabe? Então, assim, a gente não gosta de trabalhar com intenção, e sim, acho que todo discurso há um fundo de historicidade, de ideologia também, né? Mas a nossa abordagem diz mais respeito a isso que eu falei, né? A questão do lugar de poder que o Nicoleles está, entendeu? Como o discurso, esse lugar de poder legitima o discurso dele, né? Porque justamente quando a pessoa vai, por exemplo, na plataforma do comitê científico, e ela vê ali, professor doutor Nicoleles, a pessoa vai dizer, não, vou ouvir isso aqui porque é uma pessoa importante, entendeu? É uma pessoa que fala, é a voz da ciência, sabe? Porque eu imagino assim, num tipo de discurso como esse, os topoi, né? Os lugares do discurso. Aí eu fico imaginando que... Imaginando não, eu estou colocando um desses topoi, desses lugares, né? Que é justamente esse quando se faz uma metáfora, por exemplo, de uma linguagem de guerra para uma linguagem que seria de informação. É um discurso que pretende ser informativo, mas acaba usando como, digamos, couraça, né? Como metaforicamente um outro discurso, não um discurso de guerra, né? Então, se percebe marcas disso. Então, faço a pergunta para você ou para a Jéssica, quais são essas marcas que nos fazem perceber digamos, esse revestimento do discurso A sobre o discurso B, por exemplo? Por exemplo, você pode perceber que, com certeza, há o discurso científico, né, na fala do Nicoleles, mas você percebe o discurso jornalístico no momento, como eu disse, por exemplo, quando ele demarca o dia que ele está gravando o podcast, né, o dia que ele está gravando o podcast, e aí você já percebe uma marca do discurso jornalístico aí, não é verdade? E não só do jornalismo, mas do discurso científico. A questão do gênero de guerra, por exemplo, quando ele fala na própria palavra dele mesmo, né? Nós estamos enfrentando uma bifurcação histórica, sabe? Até o fundo, por exemplo, eu falei, né? Eu esqueci de falar, mas você pode prestar atenção quando ouvir o podcast, que todo o discurso do Nicoleles ele é construído com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal, como eu já tinha dito antes. E aí, quando ele fala que a gente está enfrentando uma guerra, estamos enfrentando uma bifurcação histórica, sabe? Precisamos de alguém no comando, entendeu? Tudo isso retoma, mesmo que inconscientemente, para ele, retoma em nossa memória o discurso, o gênero de guerra, entendeu? Basicamente isso, essas marcas, né? A própria música de fundo,
como a Jéssica falou nas considerações finais, retoma para nós o gênero de guerra, entendeu? Como se fosse um rádio que está anunciando o que está acontecendo na pandemia, entende? É isso, assim, basicamente. Tem essas marcas e tem outras também, né? Entendi. Isso é importante ter um fator retórico muito eficiente, né? Sim. O uso desses topos aí discursivos, né? Achei bem legal, Rayane. Infelizmente, eu teria mais uma pergunta, mas eu vou deixar para o final se sobrar Tá tempo, bem, tá tá bem. bom? Assim, Obrigado. eu queria falar Pode assim, falar, Jéssica. é porque eu não achei um espaço para eu falar, enfim. É, o que eu Desculpa. ia falar é que esse discurso, né, que retoma outros discursos, é o que a gente chama de interdiscurso. E aí, o seu comentário inicial, né, sobre ideologia e tal, e realmente tem uma ideologia ali dentro, até porque para se produzir e entender os discursos, a gente tem que estar transpassado pelas nossas ideologias, pelo nosso histórico e social, então é basicamente isso, e esses elementos jornalísticos ali dentro do podcast, que eu acho que se caracteriza muito pelo informacional, né, de informações que ele traz ali para falar sobre a pandemia, que é bem de data, de número, assim, bem informacional jornalístico. E então era isso assim que eu queria falar. Tá certo, Jéssica. Muito obrigado. Desculpa aí por não te dar mais tempo, mas infelizmente acabamos falando mais do que deveria. Tudo bem, eu poderia ter falado antes, mas enfim. Imagina, tá certo. Muito obrigado pela participação. Foi muito clara a apresentação de vocês, muito clara. Tá bom? Foi só uma pergunta mais de curiosidade, mesmo de interesse, porque foi bem interessante os dois trabalhos. Tá bom? Bom, gente, nós alcançamos o nosso horário, são meio-dia, já é meio-dia, né? E então conseguimos finalizar a tempo, né? Agradeço às expositoras aqui, né? Que apresentaram o seu trabalho. Nessa primeira sessão que abre aqui o nosso seminário de Letras e Artes, né? Agradeço então a Adriana, agradeço a Luciene, agradeço a Jordana, a Rayane e a Jéssica pela apresentação do trabalho e os respectivos orientadores, tá certo, gente? Então, nós encerramos aqui a sessão temática. Obrigado a todos os presentes, obrigado aos comentários, a participação, foi um ótimo debate. Tudo bem? Então, Obrigada. Obrigada, professor. Que bom revê-lo. bom, estou sempre por aqui. Grande abraço a todos, podemos encerrar aqui, tá bem?